Olá, gente, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, aula de número 28. Vamos falar hoje sobre os logaritmos. Antes de definir, deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Nas aulas passadas, a gente aprendeu a resolver equações do tipo 2 elevado a x igual a 4, né? E vimos lá, basta você fatorar o 4 como potência de 2, e aí você resolve a equação e resolve usando o fato de que as bases são iguais, que é o método de redução a uma mesma base. Mas e quando você tiver, por exemplo, equações do tipo 2 elevado a x igual a 3? Como resolver? Então, esse método de redução a potências de mesma base não funciona mais. Então, é aqui que entram os logaritmos. Tá? Então, vamos definir logaritmo, é um assunto muito importante e que vai nos ajudar a resolver equações desse tipo aí, que a gente ainda não sabe como resolver. Para definir o logaritmo, a gente vai ter que fazer algumas suposições. Sejam A e B números reais. De novo, A um número maior do que zero e diferente de 1. E o B também, nós temos que exigir dele ser maior do que zero. E então, a gente diz que o log de B na base A é o número x, se e somente se A elevado a x for igual a B. Então, a definição do logaritmo está amarrada com a definição de uma exponencial. Na notação log BA, né, isso aqui representa o quê? O logaritmo de B na base A. A, portanto, é chamado de base do logaritmo, diferente do conceito de base da potência, tá, gente? Aqui é base do logaritmo. O número B, esse aqui, ele é chamado de logaritmando, e x, o resultado, é chamado de logaritmo. Então, log de B na base A vai ser o número x. Se você pegar, se equivalentemente, você pegar a base do logaritmo, elevar a potência x, o resultado tem que dar o logaritmando. Tá? Então, exemplos. Quanto é o log de 8 na base 2? Bom, qual número tal que 2 elevado a ele dê 8? É o 3. Então, por que é 3? Porque 2 elevado a 3 é 8. Log de 1 nono na base 3 é quanto? Menos 2, né? Por quê? Porque 3 elevado a menos 2 dá 1 nono. Outro exemplo, o log de 5 na base 5 é quanto? É 1, pois 5 elevado a 1 é 5. O log de 1 na base 7, quanto é? É 0, pois 7 elevado a 0, como a gente sabe, é 1. Então, por aí vai, né, gente? Você tem aí uma infinidade de exemplos, tá? E vamos ver aqui, ó, que na definição do logaritmo, por que você impõe essa condição aqui? Essa condição ela tem que ser imposta por causa da potência que a gente vai ter que resolver. Lembra? Na exponenciação, a base da potência tem que cumprir essa condição na definição de função potência. Tá? Então, é por isso que aqui também o A vai ter que cumprir essa condição na definição do logaritmo. E o B, ele tem que ser positivo, porque A elevado a x é sempre positivo, né? Resultado que a gente viu nas aulas passadas. O B, que é o resultado de A elevado a x, é sempre positivo. Então, por isso que esse B, que aparece aqui, né, o logaritmando, ele tem que ser também positivo. Então, não pode esquecer essas imposições aí, tá?
Só chamando a atenção, quando a gente impõe a condição do A ser maior do que zero aqui na potência A elevado a x, não significa que eu estou proibido de calcular a potência de bases negativas, não. Eu posso calcular, por exemplo, menos 2 elevado a 4, perfeitamente. Tá? Só que na função exponencial, veja, nós temos dois conceitos. O conceito de potência e o conceito de função exponencial. Nas potências, o A pode ser negativo, sem problemas. A gente já fez aqui várias potências de base negativa, inclusive para ilustrar a raiz quadrada de 4, certo? Que é mais 2, embora menos 2 ao quadrado também dê 4. Mas na função exponencial, a obrigatoriedade é que o A seja positivo, que é um outro conceito. Está amarrado, mas é um conceito específico, o da função, ok? Bom, então agora vamos ver aqui as consequências da definição. Bom, vocês viram lá no nosso exemplo que o log de 1 na base 7 deu 0, né? Mas isso é válido para qualquer base, não só a base 7. Em geral, o log de 1 em qualquer base é 0, pois a gente sabe que A elevado a 0 é 1. Claro, de novo, desde que o A seja maior que 0 e diferente de 1. Outra observação, a gente viu que o log de 5 na base 5 deu 1. Mas, em geral, o log de A na base A é sempre 1. Por quê? Porque se todo A elevado a 1 é A sempre. A outra observação, a outra propriedade que a gente deve tirar da definição de logaritmo é a seguinte, veja. A gente sabe que o log de B na base A é x, se e somente se A elevado a x for igual a B. Agora, o que acontece se eu substituir aqui nesta equação A elevado a x igual a B? O que acontece se eu substituir o x pelo log de B na base A? Né? Porque o x é o log de B na base A, tá vendo? Se eu troco aqui se eu coloco o log de B na base A aqui no lugar do x, então isso vai me dizer o quê? Que A elevado ao log de B na base A é igual a B. Tá? Então isso acaba virando o quê? Uma propriedade. Então, o que a propriedade diz? Potências cujo expoente é um logaritmo de mesma base que a base da potência, né? Ó, aqui, ó, a base do logaritmo é igual à base da potência. Então, o resultado vai ser o logaritmando. Tá? Então, isso acaba virando uma propriedade importante para a gente. E de maneira análoga, olhando agora para esta equação, o que eu vou fazer? Eu vou agora substituir o B por essa expressão aqui, ó. Que o B não é igual a A elevado a x. Então, o que acontece se eu substituir? Que o log do B, que agora eu coloco como A elevado a x, na base A, é igual a x. Então, isso me dá o quê? Uma outra propriedade. Ou seja, se você calcula o log da potência A elevado a x na base A, o resultado é x. De novo, aqui você observa que a base da potência, A elevado a x, é igual à base do logaritmo. Então, o resultado vai ser o expoente x. Tá bom? Então, essas duas propriedades daqui para frente, é importante que elas fiquem automatizadas aí na memória de vocês. A outra observação é que, se dois logaritmos são iguais, veja, se eu tenho dois logaritmos da mesma base que são iguais, então eu posso concluir que os logaritmandos devem ser iguais. Então, o log de B na base A é igual ao log de C na base A, se somente se o B é igual a C. Então, se eu chamo esse cara aqui de x,
Então, pela definição de logaritmo, o que significa? Que a elevado a x, que o x agora é log de c na base a, tem que ser igual a b. Definição de logaritmo, certo? Então, veja, a base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. É o que está sendo dito aqui. E agora, o que eu olho para cá? Aplico a propriedade. Veja, quando a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado tem que dar quem? O logaritmando. Então, esse primeiro membro aqui está dando quem? Está dando C. Então, está dizendo o quê? Que C é igual a B. Certo? Bom, existem dois tipos de logaritmos especialmente importantes, que são os logaritmos decimais. Os logaritmos decimais são os logaritmos que possuem a base a igual a 10. Então, o log de b na base 10, quando a especialmente for igual a 10, então esses logaritmos recebem um nome específico, os logaritmos decimais. Quem destacou a vantagem desses logaritmos foi um matemático inglês do século XVI a XVII, chamado de Henry Briggs. Tá? A gente vai representar esse logaritmo, trocando b pela variável x, a gente vai identificar esse logaritmo assim, ó, log de x na base 10 ou simplesmente log de x. Quando a gente omitir a base, vai subentender que trata-se da base 10. Tá? Então, isso é uma importante observação. Devido à importância dos logaritmos da base 10, então ele recebe uma notação especial, que é essa, log de x simplesmente. O outro sistema de logaritmo igualmente importante são os logaritmos neperianos. Os logaritmos neperianos são os logaritmos que têm como base o número e. Lembra que nós falamos do número e? O número e, que é aquele número irracional que vale aproximadamente 2,71828, etc. Por isso que esse número irracional e, ele é também chamado como base dos logaritmos neperianos. E esse logaritmo, ele também recebe uma notação especial. Tá? A gente identifica o log de x na base e simplesmente por ln de x. Esse ln quer dizer logaritmo natural. Tá? Então, isso aqui representa logaritmo natural. Esse sistema de logaritmos na base e, ele foi quem destacou a importância desse logaritmo, o primeiro a destacar a importância, foi um matemático escocês chamado John Napier, daí o nome neperiano, em homenagem a John Napier, um matemático escocês que também viveu aí nos séculos 16 e 17. Tá? E ele foi autor do primeiro trabalho publicado sobre a teoria dos logaritmos. E esse nome natural, ele se deve ao fato de que o estudo dos logaritmos naturais, dos logaritmos de base e, eles aparecem em fenômenos naturais. Né? Como, por exemplo, eles aparecem em fenômenos do tipo crescimento populacional, crescimento de bactérias, no estudo dos crescimentos de culturas em geral, né, em estudo de populações de indivíduos presa-predador, em problemas de presa-predador. Então você tem uma série de problemas, de fenômenos que ocorrem na natureza, e quando você vai modelar esses problemas, você acaba caindo nos logaritmos de base e. Por isso, então, que eles são chamados de logaritmos naturais. É um matemático escocês. Muito bem, vamos agora para as propriedades do logaritmo. Outras, né? Porque a gente já destacou aqui umas 3.
Vamos agora a mais uma propriedade. 3 não, mas 4. A primeira propriedade refere-se ao logaritmo do produto. Se a base A é um número maior do que 0, diferente de 1, e se os números B e C são positivos, então a propriedade, em outras palavras, diz o seguinte, que o log do produto é a soma dos logs. Você converte o log do produto de dois números na soma dos logs desses números. Bom, a demonstração ela é bem simples. E aí a gente vai fazer para entender como que essa propriedade ela está diretamente relacionada com a propriedade das exponenciais. Então, para provar essa propriedade, a gente começa fazendo assim, olha, vamos chamar de Z ao log de B vezes C na base A. Vou chamar de X ao log de B na base A e vou chamar de Y ao log de C na base A. E o que eu quero provar? Eu quero provar que Z é igual a X mais Y, certo? Okay? Provar isso equivale a provar que Z é igual a X mais Y, tá bom? A elevado a Z tem que dar BC. Da mesma forma que A elevado a X tem que dar B. E da mesma forma, A elevado a Y tem que dar C. Consequências da definição de logaritmo, ok? Olhando para esta equação aqui, A elevado a C é igual a B vezes C, certo? E aí você substitui o B por A elevado a X vezes e o C você substitui por A elevado a Y. A elevado a X vezes A elevado a Y é A elevado a X mais Y, propriedade das potências. Tá? Então, na hora que você compara A elevado a Z com A elevado a X mais Y, o que você conclui? Você conclui que o Z tem que ser igual a X mais Y, que era o que a gente queria provar. Bom, antes de passar para a próxima propriedade, vamos ilustrar isso com exemplos. O log de 12 na base 5, como 12 você pode escrever como 3 vezes 4, então fica o log de 3 vezes 4 na base 5, e aí aplicando a propriedade, isso é o log de 3 na base 5, mais o log de 4 na base 5. Ok? Você pode estender essa propriedade para 3 ou mais fatores. Então, por exemplo, o log de 3 vezes 4 vezes 5 na base 5, isso é o log de 3 na base 5, mais log de 4 na base 5, mais log de 5 na base 5. Tá? Então, essa propriedade ela pode ser estendida para 3 ou mais fatores na multiplicação aqui. Uma observação importante que deve ser feita aqui, bom, a gente sabe que na definição do logaritmo, log de B na base A, devemos ter o B positivo, certo? Então, na hora que você calcula o produto log de B vezes C na base A, então o que nós devemos ter? O produto B vezes C seja positivo. Mas pode acontecer do B ser negativo e o C ser negativo, e o produto, como a gente sabe, continua positivo. Tá? Então, no caso em que B é negativo e C é negativo, o logaritmo de BC ainda continua existindo. Por quê? Porque BC é positivo. Porém, você não vai poder mais escrever como log de B na base A mais o log de C na base A. Certo? Porque esse aqui existe.
Mas esse aqui não existe. Não existe, não existe. Porque o B e o C são negativos, lembra? Gente, lembrando que o símbolo existe é um E virado. E se você quer escrever não existe, você corta esse E, vira não existe. Para você consertar isso, basta você colocar um módulo, certo? Por quê? Porque o log de BC, na base A, neste caso, é também o log do módulo de BC, na base A. Pois, né, ó, veja, o módulo de BC é o próprio BC, porque eu estou na situação em que o BC é positivo. E o log e o módulo de BC é o mesmo que o módulo de B vezes o módulo de C. Continua. Bom, mas aqui eu posso aplicar a propriedade, porque agora módulo de B é garantidamente positivo, sempre. Então isso é o log do módulo de B na base A, mais o log do módulo de C na base A. Conclusão: se B e C são ambos negativos, então o log de BC na base A não é a soma dos logs, mas é a soma dos logs dos valores absolutos. Então é o log de módulo de B mais log do módulo de C. Então é só vocês ficarem bastante atentos a isso. Tempo de aplicação: se você tem o log de 3 vezes menos 2 vezes menos 7 na base 5, isso vai ser, ou seja, tá? E lembrando que esse log aqui, ele existe. Bom, a segunda propriedade é o log do quociente. O que essa propriedade diz? Bom, se o A é positivo diferente de 1 e B e C são números positivos, então o log na base A de B sobre C é o log de B na base A menos o log de C na base A. Então, similarmente à propriedade que estabelece o logaritmo do produto, como soma dos logaritmos, aqui o logaritmo do quociente será a diferença dos logaritmos. Então é só fazer o chamar x ao log de B na base A, chamar de y ao log de C na base A e chamar de z ao log de B sobre C na base A. Tá? Então eu estou chamando esse logaritmo de z, esse aqui eu estou chamando de x e esse aqui eu estou chamando de y. O que nós queremos mostrar? Queremos mostrar que o z é igual a x menos y. Se eu estou chamando o log de B na base A de x, então o que isso significa? Que A elevado a x deve dar o B. Aqui é a mesma coisa, A elevado a y tem que dar C, tá bom? E aqui também, né? Aqui está dizendo que A elevado a Z tem que dar o B sobre C. Então agora vamos pegar essas três equações aqui. Então veja, A elevado a Z é igual a B sobre C, tá? Tirando daqui. Agora, quem é o B? Vou substituir o B por A elevado a x. E o C eu vou substituir por A elevado a y. Bom, mas A elevado a x sobre A elevado a y é A elevado a x menos y. Propriedade das potências. Tá? Então, se você compara essa potência com essa, o que você conclui? Que z é igual a x menos y, como a gente queria. Traduzindo, a primeira propriedade que estabelece que o log do produto é a soma dos logs
na verdade, é uma nova versão da propriedade da potência que diz, mantém a base e somos expoentes. É a equivalência, são propriedades equivalentes entre si. Cada uma implica na outra. Mesma coisa, o log do quociente ser a diferença dos logs é uma forma equivalente de você dizer que na divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. De novo, são propriedades equivalentes no sentido de que uma implica na outra. Podemos tirar algumas observações dessas propriedades. Uma delas é que o log de 1 sobre C na base A, isso é menos o log de C na base A. Tá? Por quê? Porque veja, isso acaba virando uma nova propriedade. E a justificativa disso é exatamente a propriedade 2. Veja, o log de 1 sobre C na base A, o log do quociente é a diferença dos logs. Então, isso é o log de 1 na base A menos o log de C na base A. Agora, a gente usa a propriedade que diz que o log de 1 em qualquer base é quem? É 0, porque A elevado a 0 é 1. Né? Então, isso é o que? É 0 menos o log de C na base A. Ou seja, isso é menos o log de C na base A. Da mesma forma, se B e C são negativos, então o quociente B sobre C é positivo. Tá? Então, isso significa que o logaritmo de B sobre C pode perfeitamente ser calculado. Só que na hora de você separar como a diferença dos logs, o que você vai ter? Como no produto, o que você vai ter que fazer? Colocar módulo. Log do módulo de B menos log do módulo de C. Vamos ver exemplos de aplicação. O log de 2 sobre 15 é o mesmo que o log de 2 sobre 3 vezes 5. Estou pensando aqui no log na base 10, por exemplo. E isso representa o quê? E agora, aplicando a propriedade aqui no produto, tá? E aí menos com mais dá menos, tá? Um outro exemplo, o x é maior do que zero, então o ln do quociente é a diferença dos logs. E aí, como eu estou no domínio x maior do que zero, então o ln de x existe. E o ln de x mais 1 também existe. Por quê? Porque x ser maior do que zero implica x mais 1 ser maior do que zero. Tá? Então, esse logaritmo ele existe porque o x mais 1 é também maior do que zero. Então, tem que tomar cuidado. Eu estou colocando o x para vocês já perceberem que a gente vai, na próxima aula, explorar mais uma função, a função logarítmica. Tá? Que é a função que associa a cada x o log de x numa base. Isso vai nos dar uma nova função, tá? Que é assunto da nossa próxima aula. Vamos ver outro exemplo. Esse logaritmo, ele existe desde que o logaritmando x mais 1 sobre x menos 1 seja o quê? Maior do que zero. Então, veja, eu já estou adiantando, né? Sem mencionar as funções logarítmicas, eu já estou o quê? Calculando aqui o quê? O domínio da função log de x mais 1 sobre x menos 1, tá? Então, é bom que a gente já vai adiantando um pouco as coisas para quando tocar no assunto já estar familiarizado para vocês. Então, em outras palavras, eu estou querendo achar o domínio dessa função aí, tá? Log de x mais 1 sobre x menos 1. O domínio, claro, é o x mais 1 sobre x menos 1 ser maior do que zero. Lembra? X mais 1 sobre x menos 1 está fazendo o papel do b. A base aqui é 10. Então, eu nem estou preocupado com ela, porque eu já sei que a base satisfaz a condição de ser maior que zero e diferente de 1. Tá bom? Bom, aí se você faz o estudo do sinal, onde que esse quociente ele é maior do que zero? Então, o x mais 1 passa em menos 1 e tem inclinação positiva. Então, aqui é mais, aqui é menos. Já o outro, o x menos 1, ele passa no 1, também tem inclinação positiva, então aqui é mais e aqui é menos. Então,
se eu quiser usar a propriedade, tá? Então agora, para que o log de x mais 1 sobre x menos 1. Então, a princípio, o log de x mais 1 sobre x menos 1 é o log do módulo de x mais 1 menos o log do módulo de x menos 1. Se eu olho aqui nessa parte do domínio x menor que menos 1, o que acontece? Essas duas funções, tanto x mais 1 quanto x menos 1, são negativas. Tá vendo? Ó? Negativo, negativo. Então, o módulo delas vão ser menos elas. Tá? Se eu quero retirar os módulos e manter a expressão x mais 1, x menos 1, então eu vou ter que me restringir apenas à parte do domínio em que o x é maior do que 1. Porque nessa região, ambas as funções são o quê? Elas são positivas. Entendeu? Então, para eu retirar o módulo dessa expressão aqui e deixar o próprio x mais 1 e aqui deixar o próprio x menos 1, eu vou ter que me restringir a uma parte do domínio que é x maior do que 1. Então, conclusão, se x maior do que 1, então eu sei que o módulo, o x mais 1 é positivo e o x menos 1 é também positivo. Portanto, tá bom? Vamos agora para a terceira propriedade. Propriedade da potência. Logaritmo da potência. Suponha o A maior do que 0, diferente de 1. Suponha B um número positivo e suponha alfa um número real qualquer. Vou mostrar que o log de B elevado a alfa na base A, isso é o mesmo que alfa vezes o log de B na base A. Então, o que essa propriedade está dizendo? Ela está trazendo o expoente da potência B elevado a alfa aqui para multiplicar o logaritmo. É isso que está sendo dito aqui no segundo membro. Tá? Para a gente provar, também é fácil. Essa propriedade ela é bem tranquilinha de demonstrar. Vamos ver a demonstração dela. Então, de novo, eu vou fazer o x igual ao log de B na base A. E vou fazer o y igual ao log de B elevado a alfa na base A. Log de B elevado a alfa na base A, eu estou chamando ele de y. E o log de B na base A, eu estou chamando de x. Então, o que eu quero provar? Que y é alfa vezes x. Bom, mas de fato, né, o log de B na base A ser igual a x, significa o quê? Que A elevado a x é igual a B. Da mesma forma, o log de B elevado a alfa na base A ser igual a y, significa que A elevado a y é igual a B elevado a alfa. O que é B elevado a alfa? O B é quem? Eu vou substituir o B por A elevado a x. Então, isso vai ficar o quê? A elevado a x elevado a alfa. Mas o que é A elevado a x elevado a alfa? Então, isso é A elevado a alfa x. Então, na hora que você compara A elevado a alfa com A elevado a alfa x, o que você conclui? Que os expoentes têm que ser iguais. Y igual a alfa x. Tá? Como a gente queria demonstrar. Então, como consequência dessa propriedade, como que eu calculo o log da raiz enésima de B na base A? Ora, é só você transformar a raiz enésima de B numa potência de expoente fracionário, ou seja, é B elevado a 1 sobre N. Então, você tem log de B elevado a 1 sobre N na base A. E agora, aplica a propriedade, que te ensina a trazer esse expoente para cá, multiplicando o logaritmo. Então, isso vai ficar o quê? 1 sobre N vezes o log de B na base A.
consequência, você tem mais uma propriedade, que o log da raiz enésima de b na base A é o mesmo que 1 sobre n do log de b na base A. É claro que aqui você tem que tomar o cuidado sempre de observar que esse A tem que ser maior do que 0, diferente de 1. O B também tem que ser maior do que 0, já que ele é um logaritmando aqui do lado direito. N não pode ser 0, tá? Já que ele vai aparecer aqui dividindo. E óbvio, né? Você não tem raiz zeroésima de um número, não existe isso. Ora, com isso já dá para você fazer pequenos exemplos. Simplifique essa expressão, logaritmo de A ao cubo dividido por B ao quadrado vezes a raiz de C, na base 10, né? Se não está mencionando a base, então está dizendo que ela tem que ser 10. Nós vamos aplicar aqui 3 propriedades. A primeira propriedade que a gente vai aplicar é o logaritmo do quociente. Então fica o log de A ao cubo menos o log de B2 vezes a raiz de C. A segunda propriedade, o log do produto, que é a soma dos logs. Tá bom? Próximo passo é aplicar a propriedade que permite você descer aqui, ó, o expoente. Então, no primeiro logaritmo vai ficar o quê? 3 log de A. Aqui vai ficar menos, se eu vou eliminar os parênteses, então vai ficar menos o log de B ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, desce. Então vai ficar 2 log de B. Esse menos aqui com esse mais dá menos. Então, menos. E aqui eu transformo o log, a raiz de C, como C elevado a 1/2. E aí imediatamente aplico a propriedade de descer o expoente 1/2. Então vai ficar 1/2 vezes o log de C. Então, o que você tem aqui? Que o log de A ao cubo sobre B ao quadrado raiz de C é igual a 3 log de A menos 2 log de B menos 1/2 log de C. Claro, desde que... Então, você pode escrever essas 3 condições de forma condensada, assim, né? Ó. Aqui está dizendo que o A é maior que 0 diferente de 1, o B é maior que 0 diferente de 1 e o C é maior que 0 diferente de 1. Agora, vamos a mais uma propriedade importante dos logaritmos, que é a mudança de base. Suponha que A, B e C são todos números reais positivos, tá? E suponha que o A é diferente de 1, que o C é diferente de 1. Então, nesta condição, log de B na base A é igual ao log de B na base C sobre o log de A na base C. E agora, olha para a propriedade. O que ela está dizendo? Em outras palavras, veja, no primeiro membro você tem um logaritmo de uma expressão na base A. No segundo membro, você tem o quociente de logaritmos na base C. Então, você saiu de uma expressão representada por um logaritmo na base A e foi para uma expressão representada por logaritmos na base C. Por isso que se chama mudança de base, porque você vai sair da base A e escrever a sua expressão de forma equivalente a uma outra que esteja na base C. No caso aqui, você tem um quociente de 2 logaritmos na base C. A demonstração disso também é bem tranquila, vamos fazer. Como a gente tem feito até o momento, introduzindo variáveis auxiliares. Então, a gente vai chamar o x do log de B na base A. Vamos chamar de y o log de B na base C. E vou chamar de z o log de A na base C. Então, eu estou chamando esse cara aqui de x. O log de B na base C, eu estou chamando de y. Então, esse cara aqui é o meu y. E o log de A na base C é o meu z. Então, o que eu quero provar? Que x é igual a y sobre z. Tá? Bom, mas da primeira
equação, o que eu tiro? Eu tiro que A elevado a x é igual a B. Da segunda, eu tiro o quê? Que C elevado a y é igual a B. E da terceira, eu tiro que C elevado a z igual a A. Tá? E aí, se você fizer, veja, se eu pegar o C elevado a z e elevo a potência x, tá? Se eu calculo C elevado a Z elevado a X, bom, eu vou substituir o C elevado a Z por A. Então, isso vai ficar o quê? A elevado a X. Mas o que é o A elevado a X? Por aqui, ó, o A elevado a X é B. E o que é o B? O B, pela segunda equação, é C elevado a Y. Então, comparando, veja, o que eu tenho? Se eu comparo o primeiro com o último, eu tenho que C elevado a x vezes z é igual a C elevado a y. Ora, mas, então isso me dá o quê? Que o y é igual a x vezes z. Que o x é y sobre z. Que é o que eu queria demonstrar, certo? X igual a y sobre z. Então, exemplos de aplicação. Então, como que a gente faz aqui? Mudança de base, né? Então, log de 5 na base 3, pela regra da mudança de base, é o log de 5 na base 2 sobre o log de 3 na base 2. Então, simples assim, tá? Só aplicar a propriedade. Mais um exemplo. Converta log de 3 na base 100 para a base 10. Então, solução, de novo, é só aplicar a fórmula da mudança de base. Então, log de 3 na base 100 é o log de 3 na base 10 sobre o log de 100 na base 10. Então, isso vai ficar como? O log de 3... O log de 100, você reescreve como log de 10 ao quadrado. Agora, aqui você aplica a propriedade que permite você baixar o expoente para cá. E lembrando, gente, que esse log de 10 aqui é 1, né? Lembra? Log de A na base A é 1. Então, isso fica o quê? E 2 vezes 1 é 2. Então, isso no final fica como? 1 meio do log de 3. Resposta final, 1 meio do log de 3. Uma consequência da propriedade de mudança de base é a seguinte: o log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Claro, desde que o B, por ser o logaritmano, a única exigência é que ele seja maior que zero. Mas como aqui ele vai virar base de logaritmo, então ele também não pode ser 1. Então você vai ter que exigir que o B seja maior que zero, diferente de 1. Mesma coisa com o A. Bom, para a gente provar isso, é o quê? Regra da mudança de base. O log de B na base A, vou transformar todo mundo na base B. Certo? Então, isso é o log de B na base B sobre o log de A na base A. Bom, mas o que é o log de B na base B? 1, né? Então, isso vai dar o quê? 1 sobre o log de A na base B. Então, se faz o quê? Em meia linha. Tem mais uma propriedade aqui que diz o seguinte: o log, eu vou deixar para vocês a demonstração. Log de B na base A elevado a beta é igual a 1 sobre beta
vezes o log de B na base A. Tá bom? Aqui você tem que levar em consideração, né, que A e B devem ser positivos, que o A deve ser diferente de 1 e beta deve ser um número real não nulo. Uma consequência da fórmula de mudança de base. Super fácil, é só você colocar ambos na base A. Tá bom? Com tantas propriedades, a gente agora consegue resolver muita coisa. Suponha que o log de 3 na base 30 seja igual a A e que o log de 5 na base 30 seja igual a B. Eu quero que você calcule para mim o log de 2. Para eu calcular o log de 2, a dica é você tentar escrever o 2 em termos do 3, do 5 e do 30, que são os números que aparecem aqui. E aí, de alguma forma, você escrevendo 2 em função desses 3 números, você aplica as propriedades e pronto, você acaba chegando ao seu objetivo. O log de 2 na base 10, eu posso agora, por exemplo, transformar todo mundo na base 30. Por que eu vou transformar na base 30? Porque os dados do problema envolvem base 30. Tá? Então eu mudo para a base 30. Então isso fica log de 2 na base 30 sobre o log de 10 na base 30. Tá bom? Bom, agora eu quero escrever o log de 2 na base 30 em termos dos logs de 3 de 5. A melhor maneira para a gente fazer isso é introduzir o 2. Você escreveu o 2 na forma 30 sobre 3 vezes 5. E aqui embaixo, o 10, você também faz aparecer o 30. Né? O 30 e o 3. E como que eu escrevo o 10? Usando esses números. 30 sobre 3. Então ficou assim, continua. Bom, agora aqui você vai aplicar as propriedades. Então fica log de 30 na base 30, menos log de 3 na base 30, menos log de 5 na base 30. E aqui embaixo vai ficar ok. O log de 30 na base 30, menos o log de 3 na base 30. Continua. Agora você vai usar os dados do seu problema. E mais as propriedades que você conhece. Veja, o log de 30 na base 30 eu sei que é 1. O log de 3 na base 30 foi dado, vale A. E o log de 5 na base 30 foi dado igual a B. Aqui embaixo, o log de 30 na base 30 é 1. E o log de 3 na base 30, de novo, é A. Então a expressão ficou 1 menos A menos B sobre 1 menos A. Tá? Então tá aí. Bom, agora é fazer bastante exercício para você treinar as propriedades. Os exercícios eles serão úteis para você treinar as propriedades. Você usar de frente para trás, de trás para frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Usar sempre essas igualdades de todas as formas possíveis. Então, para isso é importante fazer bastante exercício. Tá bom? Então, com isso a gente finaliza os tópicos dessa semana. Tá? Então, um abraço a todos. Nos vemos na próxima aula.